Commodities em queda com recessão no radar. Inflação acelera, mas vem abaixo do esperado. Boris Johnson renuncia a cargo no Reino Unido. PEC dos auxílios no radar dos investidores. Bom, sou Elvis Moreira e esse é Guilherme Shigami. Estamos aqui para fazer mais um fechamento de mercado. E essa semana, basicamente, o mercado ditou ali um ritmo basicamente em cima de uma aversão ao risco, né? Aperto monetário, inflação insistente, né? E tudo isso alimentou bastante aí uma expectativa em cima de uma recessão global. Guilherme, fala um pouco pra gente, né? Como que os mercados receberam, né, as notícias e como que ficou essa expectativa, né? Como é que os mercados receberam essa expectativa e se desenvolveram ao longo da semana em cima da recessão global? Perfeito, Elvis. Inclusive uma semana mais curta, com o feriado de 4 de julho. Inclusive também esse mês está sendo um mês com baixa liquidez, mas como a gente já vem falando nas últimas semanas, desde o início do ano, por sinal, o principal driver aqui do mercado está sendo a questão da pressão inflacionária, dos apertos monetários, né, alta de juros dos bancos centrais e mais recentemente esse risco de recessão. Mas é engraçado como uma notícia negativa muitas vezes pode ter um reflexo positivo, né? Porque já venho falando isso desde as últimas semanas que os bancos centrais estão numa sinuca, no sentido de que para controlar a inflação eles precisam aumentar os juros. Só que se eles aumentam os juros de forma muito rápida, muito agressiva, eles colocam os países em um risco de recessão, né? Só que se o mercado começa a precificar uma recessão, a gente está falando de uma desaceleração econômica, uma queda no consumo e, consequentemente, uma queda nas commodities. E a gente já vem vendo isso desde as últimas 2, 3 semanas, as commodities desacelerando, inclusive algumas abaixo do patamar pré-Covid. O trigo, se eu não me engano, é um deles, as próprias commodities metálicas. E se commodities estão em níveis mais baixos, a gente também tem uma expectativa de que a inflação dê uma desacelerada. Então, isso para o investidor acaba se criando expectativa de que talvez os bancos centrais, o Fed principalmente, não tenha que subir os juros numa magnitude tão alta. Então a gente viu sim um reflexo positivo nos mercados, principalmente no mercado americano ali, com uma alta de 1,94% S&P 500 e Nasdaq mais sensível a juros com uma alta de 4,56%. E só mais um ponto, né? A gente teve a notícia quinta-feira do payroll. O payroll, né, o dado de emprego, veio acima do esperado, o que é uma notícia boa muitas vezes causa uma preocupação, porque mostra que a economia está aquecida ainda, e isso pode causar um aumento de juros ainda em patamares elevados. Mas é algo só para ficar no radar, o mercado no geral fechou no positivo essa semana. Até aproveitando para falar um pouco mais sobre essas notícias do mercado internacional, né? O Reino Unido ele não vem passando ileso em cima de tudo que está acontecendo, né? Então também vem atravessando ali um momento de inflação alta, né? Chegando a patamares próximos ali de 2 dígitos, com o Banco Central basicamente ali também decidindo ali sobre um dilema, né? Sobre elevação de juros ou não, né? Em um determinado período, para que isso não venha impactar ali de fato a aceleração econômica do país. Porém, né, não bastasse isso, basicamente ali o primeiro-ministro Boris Johnson, né, essa semana renunciou, né, ao cargo ali em meio a uma série de escândalos ali e uma debandada de mais de 50 membros ali do governo, né? Tudo indica que ele vai permanecer no cargo ali para fazer a transição ali para uma nova liderança, né? Essa foi uma notícia importante, né? Principalmente para para todo aquele contexto ali do Reino Unido e também ali do continente europeu, né? Da zona do euro como um todo. E já que a gente está falando aqui também sobre inflação, né? Saiu o resultado da inflação aqui do Brasil, né? A inflação de junho saiu e ela veio com 0,67%. Então ela subiu e acelerou em relação a maio, né? Maio que foi o mês em que a inflação esteve ali perto de 0,47%. Então houve uma aceleração ali de maio para junho. Porém, essa aceleração foi abaixo do que o mercado esperava, né? O mercado estava esperando algo perto ali de um aumento de 0,71%, tá? O acumulado do ano do IPCA, dos últimos 12 meses, é de 11,89%, né? Eu vou trazer aqui uma curiosidade, né? O IPCA acumulado, né? Dentro desses patamares de 2 dígitos, né? Acima de 10%, a gente já não vê isso dentro de uma sequência ali de 10 meses, a gente já não vê isso aí há quase 20 anos, né? A última vez que a gente viu uma inflação persistente por um período tão longo, né,
foi ali entre novembro de 2002 e novembro de 2003, né? Perfeito. Mas falando um pouco disso, né, aqui para o Ibovespa, aqui para o Brasil, na margem, desde o início do ano para cá, a gente tem visto dados econômicos melhores do que esperado. Inclusive, no começo do ano se projetava um crescimento do Brasil, né, um crescimento de PIB na casa de 0,5%, e agora a gente já vê casas projetando o PIB crescimento ali de 2,5%, 2%. Então, na margem, os dados econômicos do Brasil estão vindo positivos, inclusive inflação, apesar de ainda alta, a gente já está vendo reflexo da nossa taxa de juros no patamar que estão, dando reflexo positivo. E então o Brasil fechou no positivo com 1,35%, mas o que puxou o Brasil essa semana não foram as commodities, porque como eu disse, as commodities caíram essa semana, e o que puxou foi empresas ligadas ao mercado interno, né? Então a gente tem uma série de fatores se convergindo para isso, e um ponto importante, né? Os patamares que a nossa bolsa, o Ibovespa, está sendo negociado hoje em termos de preço-lucro, né? Que é um grande balizador para ver se o mercado está descontado, se está barato ou não, está sendo abaixo de 2008, da crise subprime, abaixo de 2016 do governo Dilma. Então realmente as empresas estão muito depreciadas, e principalmente as empresas ligadas a consumo interno. Então essa semana a gente teve uma alta puxada principalmente por esses ativos, e o Bovespa fechou ali na casa de 1,35% de alta, tá? E o grande ponto também que está no radar do investidor aqui no Brasil é a PEC dos auxílios, né? Também conhecida por alguns como PEC da bondade, outros por PEC kamikaze, porque realmente traz um risco fiscal, né? Uma incerteza de como, se isso vai ultrapassar o teto de gastos, não vai. Então é algo que fica no radar. Inclusive o dólar vem subindo nas últimas semanas, mas hoje, essas semanas, fechou em queda de 1,01%, tá? E já fazia algumas semanas ali que o dólar no... Sim, 4 semanas consecutivas, se eu não me engano. Então a gente viu um dólar em queda, fechando abaixo dos 5,30, né, 5,29, refletindo um pouco esse maior apetite a risco agora dos investidores diante do cenário atual. Então, essas são as notícias, né? Esse é o nosso fechamento de mercado. Eu espero que vocês tenham gostado, então não deixe de deixar aí a sua curtida, compartilhe nas suas redes, né, nos seus grupos, e contem conosco. Um abraço, bom fim de semana. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.